Olá, caros alunos, boa noite, bom dia, boa tarde. Que bom estarmos mais uma vez reunidos. E na temática de hoje nós vamos dividir este tópico em dois vídeos, né? Onde o título geral é exatamente isso, né? Entendendo as reações orgânicas. Como a gente já havia comentado anteriormente em aulas anteriores, iniciamos o nosso curso de Química Orgânica analisando a molécula do ponto de vista estático, trabalhando os tipos de ligação, a geometria ao redor dos átomos, trabalhando algumas propriedades da molécula, como polaridade, propriedades físicas como solubilidade, ponto de ebulição, trabalhando as forças intermoleculares, isto é, trabalhando com a molécula do ponto de vista estático. Nós agora vamos passar para um segundo nível, ao estudo das reações e mecanismos de reação. E para isso, a nossa motivação é exatamente responder a esta pergunta. Por que certas reações ocorrem quando dois compostos estão misturados juntos, enquanto outros não? Isto é, por que determinado reagente A mais um B gera C, enquanto às vezes eu faço uma reação de A com D e não me gera um E? Né? Então, sabendo que as reações químicas, de um modo geral, são aquelas transformações que envolvem quebra e formação de ligação, nós vamos nos debruçar sobre essa temática, né? E entender a importância da termodinâmica e a importância da cinética na compreensão de por que essas reações ocorrem. Então, vai partir do seguinte pressuposto, de que uma reação orgânica, envolve a quebra e a formação de ligações. Bom, falando em quebra e formação de ligações, eu vou definir para vocês o que é mecanismo de reação, tá? Então, vamos guardar esse conceito aí. É uma descrição detalhada de como as ligações são quebradas e formadas quando o material de partida é convertido em um produto. E este mecanismo de reação, essa descrição detalhada, né, de como as ligações são quebradas e formadas, pode ocorrer em dois tipos de mecanismo. O primeiro, um material de partida A é transformado em um produto B sem a formação de nenhum intermediário. Você vê que ocorre em uma única etapa. E esse mecanismo é denominado de reação concertada, ou mecanismo concertado. Mas eu também posso ter uma reação onde A gera um intermediário reativo, uma espécie altamente reativa que irá ser consumido em uma etapa posterior e gerando aí um produto B. Então, é uma reação que envolve mais de uma etapa. Então, o mecanismo concertado é aquela reação que ocorre em uma etapa e ela envolvendo aí mais do que uma etapa, com certeza é porque houve a formação de um intermediário reativo. Tá bom? Essa clivagem de ligação, ela pode ocorrer de dois tipos, né? Ou homólise ou heterólise. Então, a gente vai chamar de homólise ou cisão homolítica, né? Quando a ligação ela for quebrada e ambos os átomos receberem um elétron, gerando radicais livres. Você observa aqui na figura ao lado, a seta que a gente usa é uma meia seta, você pode ver a ponta dela, não é uma seta cheia, indicando não o movimento de dois elétrons, mas o movimento de um elétron só. Então, dos dois elétrons compartilhados na ligação, um é recebido por B e um é recebido por A, gerando radicais livres. Bom, já na cisão heterolítica ou heterólise, há a formação de cátions e ânions. Aqui, uma representação esquemática, agora sim usa uma seta cheia, o movimento de dois elétrons, recebido aqui os elétrons pelo átomo B, o átomo B recebe o par de elétron e adquire uma carga negativa, e o átomo A, que perdeu esse par de elétron, adquire uma carga positiva. Isto é, em cisão heterolítica se formam cátions e ânions, ok? Bom, ok, professor Cláudio, a cisão pode ser homolítica e heterolítica, mas trabalhar com letrinhas A e B não é trabalhar com vida real. Então, vou trabalhar aqui com vocês agora com intermediários reativos, radicais, carbocátions e carbânions. Então, olha a situação agora. Eu tenho aqui uma ligação carbono e o Z, sendo um qualquer outro átomo, e aqui a cisão homolítica da ligação C e Z me gera dois radicais, ó. Neste caso, gera aqui até um radical de carbono, né? Mas a heterólise da ligação carbono e átomo Z, né,
se o Z aqui a gente considerar como um átomo mais eletronegativo, o Z é que recebe esse par de elétrons, né? Pelo sentido de seta. Ele recebendo o par de elétrons, Z adquire a carga negativa e deixa o carbono com a carga positiva, isto é, um cátion de carbono, um carbocátion. Se o átomo ligado a Z for menos eletronegativo do que o carbono, então o carbono é que, após a cisão heterolítica, receberá esse par de elétrons, adquirindo a carga negativa, gerando um carbânion, deixando o átomo Z com carga positiva. Você observa que não mudou nada da nossa regra anterior, né? A homólise gera radicais e a heterólise vai me gerar cátions e ânions, ok? E o radical, o carbocátion e o carbânion são exatamente esses intermediários reativos que aparecerão em futuros mecanismos de reação estudados ainda nesse curso, tá ok? Bom, vamos praticar um pouquinho aqui. Eu vou pedir para que vocês usem seta completa ou meia seta para mostrar o movimento de elétrons em cada reação abaixo. Vocês já conhecem essas reações, né? Mas vocês observam aí que tem um reagente A se transformando aqui em cátion e ânion. Então, há de desconfiar que se gerou cátion e ânion é porque houve aqui no reagente uma cisão o quê? Homolítica ou heterolítica? Heterolítica. Então, aqui eu vou representar a cisão dessa ligação aqui com uma seta cheia, né, em direção ao átomo de bromo. Como essa cisão é heterolítica, o bromo que recebe o par de elétrons vai ficar com a carga negativa e o carbocátion formado. Tá vendo como não é complicado? Olha para esse reagente B e olha para o que está acontecendo aqui, ó, no produto. Cl está saindo com Cl-, olha lá no reagente. Então é como se houvesse uma cisão heterolítica dessa ligação carbono-cloro e o par de elétrons aqui, ó, sendo recebido pelo cloro, né? Só que quando o cloro é expulso, gerando aí esse Cl-, essa par de elétrons aqui, ó, oxigênio, também se movimenta aqui para formar uma ligação dupla. Olha para o teu produto aqui, ó. Um oxigênio dupla C, uma carbonila, tá vendo? Então, ao passo que aqui o movimento de um par de elétrons forma uma ligação, aqui o movimento de um par de elétrons expulsa o cloro na forma de cloreto, tá vendo que legal? Bom, aqui eu já estou trabalhando com radicais, ó. Um radical, outro radical, gerando uma ligação. Então aqui não se usa seta cheia, se usa meia seta, ó. Um elétron para aqui, outro elétron para aqui, né? Então aí você vai ter a formação de uma ligação carbono-cloro, né, envolvido aqui em dois radicais que se uniram, né, formando CH3Cl. Na questão aqui do exercício D, não é tão óbvio o que acontece. A gente vê que tem um bromo que se liga aqui e tem um bromo que sai como bromo radical. Então, olha, se sai bromo radical e aqui tem radical, eu vou reescrever esse BR2 aqui, ó, para vocês, para ver se vocês conseguem entender melhor. BR ligado a BR. Desculpem meu desenho, tá, pessoal? Então, 2 elétrons, 4, 6. 2, 4, 6. Olha o que é que tá. Vamos ver se a gente consegue entender o que está ocorrendo aqui, ó. Um elétron dessa ligação aqui, ó, se liga com esse elétron aqui e gera uma ligação carbono-bromo. E o outro elétron daqui, professor, é recebido pelo bromo e gera o bromo radical. Tá vendo? Então, mais uma vez, uma reação radicalar aí para vocês, tá vendo? Esse aqui não está tão óbvio porque a molécula está desenhada de forma condensada. Mas aqui tem um carbono-bromo, entendeu? Carbono-bromo. Então, o que é que está ocorrendo aqui? Se você olhar a grosso modo, está saindo o Br- e esse OH está aqui no produto. O OH está incorporado no produto aqui. Então, o que é que está acontecendo? Esse par de elétron está atacando esse carbono, ó, gerando uma ligação química, tá vendo? Olha só. E a ligação, o elétron da ligação carbono-bromo aqui está sendo recebido pelo átomo de bromo, saindo aqui de novo o brometo, tá bom? Então aqui tem a ligação carbono-bromo, aqui está condensado, não dá para ver, tá? Uma reação de substituição, né? Você observa que o OH se liga e o bromo sai, reação de substituição. A última, pode não parecer tão óbvio, mas é que eu tenho OH- e o produto água. Então, esse OH- deve estar capturando algum hidrogênio, né? Então, aqui eu tenho carbocátion e aqui eu tenho um carbono com 3 hidrogênios. Aqui eu tenho um carbono com 2 hidrogênios. Então, com certeza, esse par de elétron abstrai esse hidrogênio aqui, né?
E esse par de elétron aqui se movimenta em direção à ligação aqui, π, que é formada, né? A dupla que é formada ali, estabilizando aquela carga positiva, gerando um alceno. Ok? Então, você observa que nós fizemos aqui uma prática de movimentos de seta, envolvendo heterólise e envolvendo homólise. Ok? Bom, se eu falar de formação de ligação, você vai observar que quando a ligação é formada, o processo é exotérmico. Então, um radical A com um radical B se unindo, gerando uma molécula do tipo AB. Ou um ânion aqui do B atacando aqui o A+, gerando também a espécie AB. Então, processos de formação de ligação são mesotérmicos. Tá bom? E dentro dessa lógica, a gente tem um conceito da energia de dissociação de ligação, que é exatamente a energia necessária para clivar homoliticamente uma ligação covalente. Qual é a energia que é necessária para clivar homoliticamente uma ligação covalente? É a definição de energia de dissociação. Então, eu coloquei aqui um exemplo, olha só para você ter uma ideia. A ligação hidrogênio-hidrogênio HH, ela é um processo que, para que eu rompa essa ligação, é preciso que ela absorva 435 kJ por mol. Quer dizer, o processo é endotérmico. Então, quando a energia é absorvida, o processo é endotérmico, ok? E gera aqui os meus dois radicais. Essa é a energia de dissociação de ligação. Né? Toda energia de dissociação de ligação ela é positiva, né? Um ΔH positivo. Por quê? Porque é necessário que o processo seja o quê? Endotérmico, absorva energia. Para que rompa a ligação, o processo é endotérmico. Só que lá em cima do slide você vê que para a formação da ligação, o processo é exo. É o processo contrário. Ó. Para que eu tenha um radical se unindo a outro, formando HH, eu libero para o meio ambiente menos 438 kJ por mol, quer dizer, um processo exotérmico. Então, o processo de formação de ligação é um processo exotérmico e o processo de quebra de ligação é um processo endotérmico. O valor é o mesmo, só muda o sinal, né? O processo é positivo e o outro ΔH é negativo. Ok? Ó, uma perguntinha aqui para vocês. Por que é que a energia de dissociação da ligação sigma carbono-carbono do propano é menor do que a ligação sigma carbono-carbono do propeno? Olha só. Então, para responder essa questão, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pensar aqui em comprimento de ligação. Qual dessas ligações é a mais curta? Então, se você pensou um pouquinho aí, você vai observar que essa ligação aqui, ó, carbono-carbono, é uma sigma que envolve um carbono que está hibridizado em sp3. E aqui também é de um carbono que está hibridizado em quê? sp3. Já aqui envolve um carbono que está hibridizado em sp3 e o outro carbono está hibridizado em sp o quê? P2. Então, por conta do caráter S aqui, ó, ser maior, essa ligação aqui é mais curta. Se ela é mais curta, pensa agora o seguinte. Qual a relação entre comprimento de ligação e força de ligação? Então, quanto mais curta uma ligação, mais forte é a ligação. E se a ligação é curta e mais forte, a energia deve ser maior para romper. Então, bate com raciocínio. Ligações mais curtas são mais fortes, necessitam de uma energia maior de dissociação para clivá-la. Tá ok, gente? Então, fica ligado nisso aí, que são informações importantes, que a gente precisa gravar bem direitinho. Tá bom? Então, agora a gente adentra o mundo da termodinâmica. Então, observa, para que uma reação ocorra, o equilíbrio deve favorecer produtos. Né? Dentro de um equilíbrio estabelecido, eu devo favorecer os produtos. E a velocidade da reação deve ser rápida o suficiente para formar eles em tempo razoável. Bom, quando eu falo em equilíbrio, eu estou falando de termodinâmica. Quando eu falo em velocidade de reação, estou falando de cinética. E a termodinâmica é aquela área que vai estudar exatamente isso, a descrição da energia, equilíbrio, comparar as energias de reagente e produto, qual é a quantidade de energia relativa de reagentes e produtos no equilíbrio. Então, basicamente, termodinâmica vai te informar sobre isso, sobre equilíbrio e sobre energia. Já a cinética vai estudar as velocidades das reações, o quão rápido são os reagentes convertidos em produtos. E o que a gente vai tratar agora, a partir daqui, é um pouquinho sobre a termodinâmica, esses aspectos termodinâmicos, tá ok? Então, olha só. Quando eu falo de termodinâmica, eu falo de constante de equilíbrio e mudanças de energia livre. Observa um processo, A mais B, gera C mais D, um processo equilibrado, tem uma constante de equilíbrio envolvida,
Vocês já devem ter visto isso em algum lugar na vida de vocês. Aqui a gente tem um K, às vezes se chama K de equilíbrio, KC, né? Onde se esse K for maior do que 1, o equilíbrio é deslocado para a direção dos produtos. Que é o que a gente quer, né? Um K que seja maior do que 1. Um processo favorável à formação do meu produto. Mas o K pode ser igual a 1 e também pode ser menor do que 1. Sendo menor do que 1, não é tão legal porque aí o equilíbrio está deslocado na direção dos reagentes. Então, para uma reação ser útil, o equilíbrio deve favorecer os produtos. Agora, o que determina se o equilíbrio vai favorecer os produtos de uma dada reação? O que é que determina isso? Quem é que determina se esse equilíbrio vai favorecer produtos ou reagentes? A resposta é essa, a energia relativa entre produtos e reagentes. Então, eu devo conhecer qual é o conteúdo energético nos meus reagentes e o conteúdo energético nos meus produtos, para que eu entenda aonde é que vai haver esse favorecimento. Tá? Então, o que é esse ΔG, que está expresso aí como menos 2,3 RT log de K? É exatamente, o ΔG é a energia livre, né? A variação da energia livre entre reagentes e produtos. E é isso aí que vai determinar se os reagentes ou produtos vão ser favorecidos no equilíbrio. Tá ok? Ela é a diferença global da energia entre reagentes e produtos. E ela tem uma relação com K de equilíbrio. Então a gente vai pensar assim, se um K é maior do que 1, né, como a relação aqui é logarítmica, se o K é maior do que 1, ΔG é negativo. Então a reação ela é exergônica ou termodinamicamente favorável. Se o K for igual a 1, ΔG igual a 0. Então equilíbrio 50% de reagentes e produtos. Se o K for menor do que 1, ΔG é positivo. Então a reação é endergônica ou termodinamicamente desfavorável. Tá? Então aqui está um gráficozinho para mostrar vocês essa ideia do termodinamicamente favorável ou não. A lógica maior, gente, é o seguinte, que o equilíbrio sempre vai favorecer espécies de menor energia. Tá? E essa energia, esse ΔG, vai envolver tanto a questão das ligações, das energias de quebra e formação de ligações, quanto um outro fator que a gente vai falar já já sobre ele, tá bom? Mas a priori, o equilíbrio sempre vai favorecer espécies de menor energia. Então está aqui um gráfico onde o G dos produtos é maior do que o G dos reagentes. G dos produtos maior, ΔG é positivo. ΔG ser positivo indica dizer que o K é menor do que 1, isto é, os reagentes são mais estáveis. Os reagentes são de menores energia, os produtos são de maior energia. Isso aí é um processo que é termodinamicamente desfavorável. Né? Eu não quero partir de um reagente mais estável chegar a um produto mais energético. Eu quero o contrário. Eu quero que nem o outro lado aqui da figura. Eu quero partir de reagentes de uma energia maior e chegar a produtos de menor energia. Isto é, a produtos mais estáveis. Acontecendo isso, ΔG é menor do que 0, K maior do que 1, equilíbrio favorece produtos. Está entendendo? Então, a ideia é o equilíbrio sempre vai favorecer as espécies de menor energia, as espécies mais estáveis. Ok? Bom, dentro do ΔG eu tenho dois fatores bem interessantes, né? Que um é o ΔH, ΔG é ΔH menos T ΔS. ΔH, variação de entalpia, você já conhece, né? E o ΔS é a variação de entropia. Quer dizer, professor, esse parâmetro de entropia está relacionado ao grau de desordem do meio. Né? Então, quanto maior a entropia do processo, né, mais favorável ele ocorre. Né? Ele ocorre. Do ponto de vista entrópico, a variação é importante em dois casos. Primeiro, quando o número de moléculas do material de partida difere do número de moléculas de produtos numa equação química balanceada. E quando uma molécula cíclica é ciclizada a um produto cíclico, ou uma molécula cíclica é convertida em uma acíclica, tá? Um processo de ciclização ou de abertura de anel. Vou mostrar a vocês aqui um exemplo, vai ficar mais claro isso que eu quero dizer a vocês. Bom, já sabe que dentro da ideia da energia de Gibbs, da energia livre, do ΔG, eu tenho dois parâmetros, ΔH e o ΔS. Falando em ΔS, olha só, eu tenho aqui dois processos, um que parte de um reagente simples, e a cisão homolítica ocorre gerando dois radicais, dois produtos. E a outra é uma molécula que reage intramolecularmente, X reage com Y, e após a ciclização forma um composto aqui com um movimento bem mais restrito, um sistema cíclico, né? Um sistema de anel. Entenda.
Se aqui uma molécula gera duas espécies, a entropia está aumentando. Então, isso favorece os produtos. A entropia dos produtos maior do que a entropia dos reagentes, o ΔS positivo. Já aqui, essa segunda etapa de ciclização aqui, a entropia diminui e favorece os reagentes. Por que a entropia diminui? Porque o sistema não está se desorganizando. Na realidade, ele tem que estar muito bem organizado para ciclizar e gerar essa molécula fechadinha, cíclica. Tá? Então, o que favorece o produto é um aumento da entropia. Tá? Então, é o que ocorre no caso 1. No caso 2, não ocorre. Tá bom? Mas isso é só do ponto de vista entrópico. E para a maioria dos casos, reações que não ocorrem a altas temperaturas possuem termo entrópico pequeno comparado com o termo entálpico. E aí o termo entrópico é negligenciado. Né? Então, como o termo que está multiplicando o termo temperatura é o entrópico, se as reações que não ocorrem a altas temperaturas possuem termo bem pequeno, então a gente negligencia e o ΔG passa a ser ΔH. E aí a nomenclatura fica exatamente aquela que a gente já viu, né? Em outros cursos e em outras modalidades. ΔH negativo, o processo é isotérmico, e aí o produto é favorecido quando esse ΔH é negativo. As ligações dos produtos é mais forte do que nos reagentes. Se o ΔH é positivo, o reagente é favorecido, e as ligações nos reagentes é mais forte do que nos produtos. Tá bom? Eu coloquei essa ideia da ligação nos produtos ser mais forte, porque tu entende, se nos produtos a ligação é mais forte, então há uma liberação de energia maior do que uma absorção, porque você lembra que a formação de uma ligação ela é um processo exotérmico, né? Então, se as ligações do produto é mais forte, quando forma a ligação, a energia que é liberada é muito maior do que a gasta para quebrar. Então, o processo é favorecido. Tá ok? Então, vamos praticar um pouco? Até esse determinado momento, qual das reações apresentam ΔH positivo? Está aqui, 4 reações. ΔH não, ΔS, desculpa. Então, observa, do ponto de vista entrópico, o que é bom? Não é o aumento da entropia? Eu vou pegar a equaçãozinha, ΔS é igual a entropia dos produtos menos dos reagentes. Então, eu preciso, matematicamente falando, né? Eu preciso que esse termo aqui seja maior, né? Que a entropia dos produtos seja maior para que o ΔS seja positivo. Em A, é um reagente que gera 2 produtos. Isso aumenta a entropia dos produtos. Então, o processo A, com certeza, ele tem um ΔS positivo. O processo B são 2 espécies que se organizam para formar uma só. Então, esse processo aqui não tem ΔS positivo, porque a entropia do reagente é maior. A entropia do reagente maior, ΔS negativo. Na C, mais um processo onde uma espécie gera 2, aumenta a entropia dos produtos, aqui também um ΔS positivo, favorável ao produto. E aqui na D, 2 moléculas que geram 2 moléculas, teorema de nada, né? Aqui nem vai para um canto, nem vai para outro, processo do ponto de vista entrópico, tá, gente? Equilibrado. Quem está falando aqui somente de entropia, ninguém está tocando aqui em entalpia, não, tá? Só entropia, tá bom? Bom, para cada valor abaixo, determine se o reagente ou produto será favorecido no equilíbrio. Então, está perguntando, dentro desses parâmetros aí, se o equilíbrio vai ser favorecido a reagente ou produto. Então, eu vou começar pelos K de equilíbrio, tá? Olha só, K de equilíbrio é o quê? Se o K é maior do que 1, produtos, menor do que 1, reagente. Então, meio menor do que 1, K de equilíbrio, então aqui vai tender com certeza a reagente. K de 16 tende a produto, ok? Vamos pegar agora os ΔHs. ΔH de 8 e ΔH de 200, todos os dois são positivos, então processos endotérmicos. Então, processos endotérmicos favorecem a quem? Reagente. Porque os processos que favorecem a produto são os processos exotérmicos, ok? Vou pegar os ΔS aqui, ó. ΔS precisa ser positivo, como a gente viu na questão anterior. Então, ΔS de 8 favorece produto. ΔS de menos 8 favorece a reagente. Ok? A entropia precisa ser aumentada nos produtos. Então, fica positivo aqui. Então, produto conduzido. E o G, a gente já viu que uma reação ela é favorecida, ela é termodinamicamente favorável se o ΔG for negativo. Né? Então, aqui, com certeza, favorece a produto. E aqui favorece a reagente. Essa questão foi bem tranquila. Não é isso? Então, os Ks precisam ser maiores do que 1, ΔG negativo, ΔH negativo, ΔS positivo, para que haja uma formação
de produtos, né? Se obtenha no equilíbrio, favorecendo aí os produtos. Bom, vamos fazer aqui uma breve revisão, né? Tá terminando aí as nossas análises nessa primeira parte do vídeo. A gente discutiu um pouquinho por que as reações acontecem, né? Descobrimos aqui que as reações químicas ocorrem a quebra e a formação de ligações. Falamos dos tipos de clivagem, homolítica e heterolítica, homolítica gerando radicais livres e heterolítica gerando cátions e ânions. Falamos da formação de ligação e energia de dissociação para se romper uma ligação. A energia de dissociação, o processo para se romper é endotérmico e para se formar é isotérmico, né? E quanto mais forte a ligação, maior é a energia gasta para romper essa ligação. Tá ok? Falamos de termodinâmica e cinética, a importância das duas. Uma quando se fala de energia, quando se fala de equilíbrio, e a cinética estudando aí a velocidade das reações. E nessa área da termodinâmica falamos da constante de equilíbrio, falamos da entalpia, falamos da entropia e falamos daquele global de energia chamado de ΔG, né? Essa variação de energia, da energia livre entre reagentes e produtos, e que vai determinar se os materiais de partida ou se são os produtos que são favorecidos no equilíbrio. Eu acredito que foi de grande importância essa primeira a abertura dentro da termodinâmica, e na próxima aula, no próximo vídeo gravado, na segunda parte, a gente adentra um pouco mais acerca dos diagramas de energia e o estudo da cinética, para que haja essa compreensão geral desses dois membros importantes para a compreensão de uma reação orgânica, a termodinâmica e a cinética. Um bom estudo a todos, grande abraço e até breve.